Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui no dia 1º de fevereiro para trazer para vocês os resultados da última semana do mês de janeiro, a semana 4, e os resultados do mês de janeiro de 2026, claro, né? Aqui dos robôs que a gente usa o conjunto de robôs, né, que a gente usa aqui no canal, que a gente denomina, né, robôs do sistema solar. Então, vamos cá para a tela, né, para a gente fazer esse acompanhamento. E aí, pessoal, antes de começar, eu quero dar um aviso que, eventualmente, vocês que usam o nosso site, né, o site está meio que fora do ar, né? Já tem uns 3, 4 dias que ele não está funcionando. Deve ser algum problema lá no servidor, né, de onde eu hospedo o site. Mas na minha máquina aqui, né, quando eu faço as coisas internamente, ele continua funcionando normalmente. Então, embora, né, a gente não esteja conseguindo usar essa parte online, Ctrl Shift B, né? A gente consegue, eu consigo usar ele aqui na minha máquina e eu consigo trazer as atualizações para vocês lá no site, beleza? Então, olha lá, aqui é o nosso site, né? Deixa eu colocar aqui ó, o controle de operações Day Trade e vamos fazer esse acompanhamento. Olha, dia 30, né? Foi o último dia de pregão. Vamos ver aqui, ó, dia 30. Beleza. Uma semana ruim, né? Então, olha lá, né? A gente tem usado aqui como padrão o esquema do todos menos Marte. Segunda-feira, um game bom. Todos os outros dias, prejuízo, né? Então, aqui foi uns 10 mil pontos, né? 5, quase 10 mil pontos. Não, 6, 7, 8, mais ou menos uns 10 mil pontos de prejuízo na semana, né? E esse prejuízo acabou pesando, né, para os nossos robôs e acabamos fechando o mês no negativo. Então, olha lá, né? São acumulados dos últimos 5 pregões: Marte 1, 1.200, Marte 2, 200. Vênus, destaque negativo, né? Total aqui, resultado bem ruim, menos 4.870 pontos. Mercúrio, ótimo, né? 3.120. Io, menos 3.000. Saturno menos 800, Netuno menos 1.500 e Europa aí quase no 0 a 0, né, 430 pontos. Isso pensando na janela semanal. Quando a gente vai na janela mensal, aqui, né, não aparece o mês, porque a gente já virou mês, né, dia 1º, mas como a gente só teve o mês de janeiro, olhar o acumulado de 2026 seria a mesma coisa que olhar o acumulado mensal. E aqui a gente tem uma coisa bem ruim, né? Porque olha lá, todos menos Marte, a gente fecha aí o mês, né, com menos 1.135 pontos. E aí esses números do SS, GRD2, Best 5, são números que eu preciso atualizar, tá, pessoal? Eles não estão reproduzindo a realidade, não. Acho que eu já avisei para vocês aqui anteriormente que eu tinha meio que parado de atualizar esses outros sistemas porque a gente não estava usando eles. Mas eu preciso atualizar para eles servirem, né, de uma comparação fidedigna, assim. Então, vou fazer isso nos próximos dias e tomara, né, que no próximo vídeo aí a gente já traga uma atualização dele. Aqui uma janela, olha só que interessante, né? Aqui é uma janela dos resultados dos robôs nos últimos 40 dias, tá? Vamos olhar aqui o Todos Menos Marte, que vai ser bem interessante a gente ver a volatilidade, né? Então, tem 2 semanas que o Ibovespa aumentou muito a sua volatilidade, né? E isso é reproduzido, né, consequentemente, no mini índice futuro, que é o que a gente negocia aqui com os robôs do sistema solar. Então, ó, lá meados ali de janeiro, né, a gente teve esse aumento de volatilidade que a gente consegue perceber nos resultados diários, né? Então, olha aqui, ó, um movimento meio que padrão, né? Aqui subiu um pouquinho, beleza? E a partir daqui do dia 13 e 14 de janeiro, a gente já observa uma volatilidade bem maior nos resultados dos nossos robôs, que é, consequentemente, né, uma consequência, né, dos resultados aí das negociações, né, mais voláteis no mini índice, né. Então, uma coisa que eu tenho usado como referência é observar o true range, né, que é o valor verdadeiro ali, né, da variação de cada candle. E historicamente, o índice futuro tem um true range da ordem ali de 500, 600 pontos. No momento a gente está com um true range da ordem de 1.200 pontos, né? Basicamente o dobro da volatilidade normal
onde os nossos robôs têm historicamente, né, operado bem. Então a gente está passando por um período de maior volatilidade. Eu imagino, né, que nessas próximas semanas o mercado vai digerir um pouco essas altas históricas do Bovespa, né, do mini índice também. E aí a gente vai para um cenário, né, de mais, eu imagino, né, que a gente vai para um cenário de mais lateralização, com o mercado, né, digerindo, né, e precificando novamente esses ativos que subiram, né, bastante nessas últimas 2 semanas e também, né, nesse mês de janeiro especificamente. Vamos olhar aqui rapidinho, né, o resultado dos robôs, ver qual que tá bem, né, qual que tá ruim. Por esse resultado ruim do Vênus, né, a gente já consegue meio que imaginar que ele tá ruim. O Marte 1, acho que ele segue bem. E vamos ver aqui. Aqui demora um pouquinho para rodar, né? Beleza. Vamos colocar aqui para visualizar. Ah, a gente já usa esses robôs desde 2022, hein? E a gente aqui já em 2026, quase 4 anos, né? Maravilha. Olha lá, pessoal. A gente está passando por um período de drawdown baixo, né? Assim, historicamente é um drawdown alto, mas ainda está dentro do que a gente considera possível. E talvez a gente poderia até pensar, né, em aumentar a alavancagem, sabendo que que o conjunto dos robôs, né, passou por uma dificuldade e a gente espera, né, que esse mês de fevereiro seja um resultado aí, seja um mês, né, mais vencedor, à medida que a gente tenha essa diminuição na volatilidade. Marte 1 e Mercúrio em máximas históricas, Io perto do drawdown, Saturno e Netuno próximo dessas máximas históricas, Europa, Vênus e Marte 2 em um período de drawdown mais atípico. A gente fecha aí, né? Ah, ué, peraí. Ah, tá, entendi. É, a gente aqui diz que a gente fez mais pontos, né? Fechou em 4.465, mas é que a gente não usou o Marte 1 no mês. Então, uma coisa que eu vou fazer um estudo, né? É ver se a gente, de fato, né? Pode usar aí o Marte 1, porque o Marte 1 tem trazido, né, resultados consistentes também nesse último mês. E se a gente tivesse utilizado ele, a gente teria fechado o mês no positivo. Então eu vou fazer uma análise para ver se a gente já volta a usar o Marte 1. Como vocês sabem, né, que eu gosto muito do Marte 1, a minha única questão é que ele é bastante correlacionado com alguns robôs, né? Então com Marte 2, com Mercúrio, e aí, né, tipo, quando um vai bem, o outro tende a ir bem. Quando um vai mal, o outro tende a ir mal. Então eu preciso fazer uma análise para ver como que eu consigo fazer essa implementação também do Marte 1 de volta, né? No nosso conjunto de robôs. Acho que por hoje é isso, né? A gente traz aqui os resultados da semana e do mês, né? Consequentemente. Então na semana, né? A gente fecha com. Cadê? Menos 6.000. Menos 6.715 pontos. E no mês a gente fecha com menos 1.135. Ruim, mas quando a gente compara, né, com os últimos 2, 3 meses, essa janela aqui desses resultados, a gente sabe que estamos, né, numa fase muito boa ainda, né? Então não precisa tanto se preocupar nesse momento. Beleza? Deixa eu passar para cá, né? No mais, um ótimo mês de fevereiro para todos vocês e que tenhamos, né? Continuemos aí, né? Com bons trades de uma forma geral. Grande abraço e valeu!